Oi, gente linda, tudo bem com vocês, gente? Eu irei hoje fazer uma make, que é o seguinte. Desse lado aqui, eu não tô pronta ainda, mas eu vou fazer uma maquiagem de como eu me maquiava antes, tá? Alguns errinhos, assim, que a gente comete quando tá se maquiando, quando não tem muita prática, ou quando a gente não sabe muitas coisas. Então, alguns errinhos que eu mesma cometia vários desses errinhos, tá bom? Coisa que não são erros, por exemplo, não passar hidratante. É errado? Não, não é errado, né? Mas você não vai ter aquele acabamento bonito na sua maquiagem, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns deles. Outros não são erros, são só formas que você fazia que não valoriza tanto o seu rosto, o seu olho, tá bom? E hoje eu tô assim, aquela cólicazinha chata. Quem é que aí é do time cólicazinha leve, ou vocês são daquele time cólica desesperadora que você fica pra morrer numa cama, quase em coma? Eu sou da pessoa que tem a cólica leve, graças a Deus, mas é chato, né, minha gente? Enfim, bora lá começar esse vídeo, tá bom? Bum! Voltei bem bonita. Gente, assim, claro que eu, exagerei um pouco, mas se eu falar pra vocês que eu já vi gente assim na rua, sabe? E assim, é um problema? Não, não é um problema, né? Você só não tá valorizando, só não está, não tem um acabamento profissional, né? Eu vou dar algumas dicas, né? E do que esse lado aqui também tá equivocado, né? E vou fazer desse lado aqui da forma que seria mais correta, tá bom? Que vai valorizar mais o seu rosto, os seus traços, o seu olhar, né? Então, vamos lá começar, minha gente. Eu passei hidratante dos dois lados, eu não passei primer desse lado. E assim, primer vai dar necessidade da sua pele. Se você não tem tantos poros, você não precisa usar um primer para poros, por exemplo, tá? É realmente para uma necessidade específica. Mas se você quiser aumentar um pouco a durabilidade da sua maquiagem, passe ao menos um hidratante, tá bom? No rosto. Eu vou passar esse aqui, ó, da Ruby. Só um pouquinho aqui, ó, porque meus porinhos são mais dilatados, mas eu só vou passar nessa região. Já passei hidratante, tá? Um pouquinho aqui, ó, na minha testa. Aí você me pergunta, Ana, vamos lá, o primeiro erro é a escolha errada do tom da base, tá? Você pode escolher, eu escolhi aqui no caso uma mais clara pra ficar mais visível, mas tem gente também que escolhe mais escura, tá? Que é seu tom de pele. E isso acontece por quê? Porque quando você vai testar a base, você testa no lugar errado. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tenho essa base aqui, ó, da Catarine Hill, que foi que eu usei desse lado. E ela tá bem mais clara que meu rosto, tá? Ó, se eu for testar essa base aqui no meu braço, no meu antebraço, né? E espalhar, Aninha, tá ótima, essa base vai dar pra mim. Não. Então, a primeira dica é não teste base no braço. Não teste base aqui também, porque aqui pode estar muito mais bronzeado. Então, a base você vai usar nessa região. Então, a cor, ela tem que ficar mais próxima daqui pra cima. Então, você vai testar a base no seu rosto, tá? Eu vou usar a mesma base, só que eu vou fazer uma misturinha. Se você tem uma base que tá muito clara, você pode vir com a mais escura, alguma que você... Geralmente a gente tem uma base pro verão e uma pro inverno, pelo menos eu sou assim, tá? Então eu vou misturar, tá bom? A base, pra vocês verem que dá pra salvar. Você pode comprar uma mais escura, que é seu tom de pele, uns 2 tons mais escuros e misturar. É o caso que eu vou fazer aqui, eu vou usar essa da Dylos e vou misturar com essa aqui da Shield, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, eu misturei as duas, tá vendo? Aqui na plaquinha. Se eu ver que precisa colocar mais de alguma pra clarear ou pra escurecer, eu coloco, tá? E onde é que eu testo a base? Você testa no seu rosto. Eu vou testar aqui desse lado pra vocês verem, tá? Você testa aqui.
E você vai comparar, você desce um pouquinho e você vai comparar com o seu ombro, um pouco com o ombro e com o seu pescoço e essa região aqui, tá bom? Vai pra luz natural, se você for comprar em alguma loja, né? Porque realmente nessa época, eu acho que muitas pessoas estão comprando coisas online. E realmente comprar base online é muito difícil, a chance de você errar é muito grande. Então, se você comprar errado, você vê uma mais escura e tenta... Ó, tá vendo que ela tá bem certinha agora? Olha a diferença, ó. Então, a base, ela vem pra uniformizar o tom da nossa pele. Porque, como vocês podem perceber, eu tenho algumas manchinhas, algumas partes do meu rosto são mais claras que outra. Então, a gente quer uniformizar isso, tá bom? Vou vir aqui e espalhar aqui no meu rosto. Quando você compra uma base que é bem do seu tom, você não precisa nem arrastar muito a base. O ideal é nem arrastar tanto, tá? É que você pare mais ou menos até aqui, ó. Não fica uma linha, né? Porque como vocês estão vendo, tem uma linha aqui, ó. A base não tá bem acabada. E a gente não quer sair por aí na rua desse jeito, né, amiga? Então, ó a diferença. Tá vendo? De cor, de subtom também é importante, tá? Se você tem um subtom de pele mais quente, procure bases mais quentes e neutra quente, tá? Se você tem um subtom de pele mais rosado, geralmente pessoas mais branquinhas têm um subtom de pele mais rosados a neutros. Como é que eu sei disso? Uma dica legal é, por exemplo, se você pega o sol muito rápido, muito fácil, se bronzeia rápido, você tem um subtom de pele mais quente. Se você é aquela pessoa que não pega sol rápido, não pega bronze, não pega cor, não é ficar vermelha, né? Se você não pega cor nenhuma. Tenho amigas minhas que não pegam cor, elas ficam o camarão, não pega cor. Então, geralmente, vocês têm um subtom de pele de neutro a frio, tá? Agora, a gente vai para o corretivo, tá bom? Eu vou usar primeiro tá, esse corretivo, que é uma base e corretivo da Mari Maria. Ela serve como os dois. E eu vou usar ela aqui um pouquinho pra dar uma camuflada na minha olheira. E ela é da cor da minha pele, ó. Tá vendo? Então, isso também é uma dica super legal. E eu vou espalhar com a esponjinha, tá? Você pode espalhar com o dedo, você pode espalhar com um pincel, esse mesmo pincel aqui, ó. Esse pincel aqui você pode espalhar. Mas é importante você camuflar a sua olheira antes de vir pra iluminar. Tem gente que usa corretivo muito claro e termina acinzentando a olheira, tá? Então, corrija primeiro a olheira, a cor dela. Se você tiver olheiras muito profundas, tem gente que tem olheiras muito roxas ou muito marrom. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre corretivo colorido, tá? Mas se você não tiver essas olheiras muito intensas, geralmente um corretivo um pouco mais grossinho, que seja da cor da sua... Ó, tá vendo? É da cor da... Não teve diferença, ó. É basicamente da cor da minha base, tá? Então, isso vai ajudar a camuflar a olheira primeiro, antes de você vir com um corretivo um pouco mais claro, tá bom? E pra dar uma iluminada, eu vou usar esse corretivo aqui da Dalla, que ele é um pouco mais claro. Só que como eu já corrigi, você não precisa vir com muito corretivo, tá bom? Se você for fazer uma maquiagem e só for usar corretivo, aí você pode descer mais o seu corretivo, pra não ficar muita divisão entre o corretivo e a sua pele, não colocar só aqui, tá? Mas se você usar base, você não precisa descer tanto o corretivo, tá bom? Esse aqui, como eu vou usar pra iluminar, eu vou usar ele mais aqui. Porque o que é que ele vai fazer? Se você tiver alguma depressão nessa região, ele vai aplanar mais essa região. E vai tirar aquele aspecto de olho fundo, tá? Eu não vou descer tanto, eu só vou vir mais ou menos até aqui. E vou ligar aqui um pouquinho pra... Isso aqui ajuda a afinar o nariz, tá? Você vem aqui, ó, de ladinho, tá bom? E vou espalhar com a esponja. Tá vendo como tá diferente? Aqui tá... Eu passei um corretivo bem mais claro. Eu usei esse corretivo aqui, ó como ele é rosa. Tá vendo? Ele é muito rosado, então acinzenta a sua olheira. Se você usar um corretivo muito claro ou com o subtom errado, vai acinzentar. Esse corretivo aqui é da Natura Aquarela, a versão antiga.
Tá vendo como ele é... E eu usava esse corretivo, minha gente. Ele tá aqui, eu usava. Eu tenho ele há muitos anos. Ele tava ali. Pra selar, eu vou usar esse pó aqui, que é um pó banana. Que ele é mais amareladinho, tá? Eu não gosto de usar pós muito brancos, porque pode dar aquele efeito de panda invertido, pode estourar no flash, então você tem que ter muito cuidado com o pó que você usa. Fique muito pesado essa região, se você já tem mais linhas, você não coloque muito pó, não faça aquele baking, porque pode ficar muito ressecado e evidenciar as suas linhas, tá bom? Então você pode vir, pegar um pouco do pó e aplicar aqui nessa região só com um pincelzinho, tá? Se você tem a pele mais madura. Eu gosto de fazer assim porque dura bem o corretivo. O corretivo dura o dia inteiro praticamente. Tá vendo? Tá parecendo que vai ficar bem claro, né? Mas não vai, tá? Vou varrer o pó e vai ficar tudo bem. Aí vou deixar esse pó descansar um pouquinho na minha pele e vou para o contorno. Percebam que nesse lado aqui, ó, o que é que eu fiz para fazer esse contorno? O biquinho. Encaixei aqui, ó. Certo? Então, quando eu faço isso, encaixo, aí meu contorno, ele fica muito embaixo. Aí, o que é que isso parece? Que meu rosto, ele tá caído. Ele tá mais caído. Quando eu fizer desse lado, vocês vão perceber a diferença. Para ajudar, divida o seu rosto em terços, tá? Esse meu terço aqui, ele não é tão grande. Esse meu terço aqui é maior do que esses dois. Então, como eu fiz o contorno muito embaixo, esse meu terço diminuiu mais ainda. E parece que meu rosto tá mais caído, tá vendo? Porque eu fiz isso, ó. E tá vendo que tá bem marcado, porque tá vindo um traço aqui, ó, reto, né, em direção à boca. Porque a maioria das pessoas dizem, ah, faço o contorno em direção à boca. Mas aqui nesse caso, como eu fiz esse bico... marcou no lugar errado, tá? Isso aqui não valoriza o rosto, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar a mesma paleta e o contorno, você faça um pouco, não faça o bico, eu faço um pouco mais alto, pra levantar um pouco o rosto, tá? Se seu terço aqui for um pouco maior, você pode fazer um pouco mais baixo, pra dar um equilíbrio. Mas, no geral... o contorno um pouquinho mais alto aqui, ele vai levantar mais o rosto. Então, eu vou fazer aqui. Eu não faço o bico, tá? Fique com o rosto relaxado. O que é que isso vai fazer? Vai afinar o rosto, né? Um pouco mais. Se você já tem isso aqui muito fino, não precisa vir com esse contorno muito até aqui. Quanto mais você vir até aqui, mais fino vai ficar seu rosto, tá? Aqui fica um pouquinho mais intenso. E eu gosto de trazer aqui também, ó, porque eu tenho essa parte do rosto um pouco larga. Então, pra não vir um traço do nada, eu levo um pouquinho desse contorno aqui pra lateral do meu rosto. Ó a diferença, gente. Tá vendo como levanta? E eu tô fazendo isso com a pele ainda meio úmida, porque isso vai ajudar a durar, seu contorno durar mais, tá? E eu vou fazer aqui na minha testa, porque tá vendo que eu não fazia contorno na testa. E a testa fica meio chapada, sem sombra, porque o rosto da gente tem sombras, tá vendo? Naturais do rosto, por causa da luz quando bate. Então, você quer devolver um pouco dessa sombra. No meu caso, a minha testa, ela é alta e mais larga, né? Então, como eu falei pra vocês já em alguns vídeos, contorno toda a minha testa, até aqui em cima e aqui do lado. Outro lugar aqui que tá com contorno, que tá bem marcado e fora, né, um pouco, é o contorno do nariz. O contorno do nariz, ele pode ser feito tanto para devolver a sombra do nariz, como para afinar o nariz. Se a intenção aqui era afinar o nariz, essa linha aqui tinha que estar mais junta. Quanto mais próxima essa linha, mais fino o nariz, tá vendo? Então, como tá muito longe, né, e tá aberto, então meu nariz parece que até que é maior. Então, desse lado aqui, eu vou pegar esse tom aqui, ó, que ele é um pouco mais claro do que o que eu usei aqui. Porque eu não quero marcar o meu nariz, eu não quero que fique evidente, né? Então, onde é que eu começo? Eu vou começar aqui, ó, perto da minha sobrancelha e desça com um traço reto, retinho assim, ó. Se você já tem um nariz muito longo, você não passe só direto, porque vai
amplia mais e parecer que seu nariz é bem maior ou caído. Então, eu gosto de vir aqui na pontinha e fazer essa curvinha aqui, ó. Então, se eu não tivesse desse lado, olha como parece ser mais fino. Se essa linha tivesse mais aqui, ó, ia afinar muito mais o meu nariz, né? Então, tem que ter cuidado para que não fique com efeito rebote e faça o que você não quer fazer. Porque se a sua intenção é afinar o seu nariz, então você tem que fazer de uma maneira que seu nariz pareça mais fino. Nesse caso, ele não tá mais fino, ele só tá com a sombra marcada aqui, que não tem objetivo nenhum, tá? Tá, e agora eu vou varrer esse pó. E agora a gente vai pro blush. No blush é o seguinte, o que é que eu fiz aqui? Primeiro que tá bem, né? Pá, bem marcado, bem chinela mesmo, né? Você pode dar uma chineladazinha, mas contanto que seja no lugar correto, tá? O que é que eu fiz aqui? Sabe quando dizem, levanta, dê um sorriso? Aí você sorri demais, ó. Eu apliquei bem onde eu tô sorrindo, aqui. Quando eu levantei, o blush veio parar aqui. Porque se você sorrir muito, aí quando você tirar o sorriso, o blush vai estar muito embaixo e vai deixar seu rosto caído, tá? E outra coisa, se você tiver o rosto muito redondo e não quiser deixar seu rosto mais redondo, o blush você não aplica muito aqui. Você aplica mais ele do centro pra trás, tá? Em cima aqui do contorno, dessa região pra trás e arrasta pra trás. Porque o blush muito aqui dá a impressão de que você tem a bochecha ainda mais saltada. Eu vou pegar esse blush aqui, que é o Soft Touch Blush da Ruby Rose. Esse blush é muito lindo, ele tem várias... Ele é um mosaico, ele tem uns brilhinhos. Juntar tudo assim, tira e vou aplicar o blush mais aqui assim, ó. Não ri, tá? Deixa aqui, ó, em cima, entre o contorno e onde vai ficar o iluminador. Você vem aqui um pouquinho na frente e leva o restante pra trás. Não deixa uma bola aqui, porque você vai ficar parecendo o patati patatá, tá? Se você achou que ficou forte demais, você vem com o pincel do pó e dá uma varrida assim pra dar uma amenizada, tá? Olha como esse lado tá mais erguido, olha como esse tá caído, né, minha gente? Faz muita diferença você aplicar as coisas no lugar correto, tá? E agora eu vou aplicar o iluminador. Eu usei esse iluminador aqui da Ruby Rose, que é o Shimmer Brick. Que eu usei mais essa cor aqui, bem douradão, é porque não dá, pronto, agora deu mais, ó. Tem gente que aplica muito, desce demais com o iluminador. E não tem, tá vendo, tá parecendo um napolitano. Tem a parte clara, não tem transição. Você vê o blush e aqui já tá marcado o contorno. Então tá vendo que aqui você não vê muito, tá bem misturado, né? E outra coisa, o iluminador você tem que aplicar na parte mais alta do seu rosto, porque ele vai levantar, né? O seu rosto. E cuidado com textura, se você tiver alguma espinha, se você tiver uma espinha aqui, ó, na testa, não aplica o iluminador na espinha, porque vai realçar a sua espinha. Se você tiver espinha no queixo, não aplica, porque você vai realçar aquela espinha. Se você tem muitas linhas aqui também, não aplica muito, tá? Então eu vou aplicar, vou misturar essas duas cores aqui e vou aplicar aqui, ó. É aqui em cima que aplica o iluminador, em cima desse osso que a gente tem aqui, ó. Tá vendo como dá um up? Aí você pode voltar com o pincel do blush e dar uma esfumada nas bordinhas pra não ficar marcado, não ficar com a linha aqui, ó. Ó a diferença desse lado e desse. Agora a gente vai pros olhos. A primeira coisa aqui que tá bem evidente é o quê? É a sobrancelha, né? Que é um erro muito comum, assim, que é deixar a sobrancelha muito marcada, muito escura. Por mais que meu cabelo seja preto, mas vocês concordam que a minha sobrancelha chega primeiro do que eu? Eu cometia muito esse erro, muito esse erro, deixar a sobrancelha muito escura. Porque como meu cabelo é escuro, eu achava que ela tinha que ficar escura. Mas não necessariamente, você tem que respeitar a cor da sua sobrancelha também, tá? Eu usei essa cor aqui, ó, que é bem escurona, tá? E também tem a questão aqui de você deixar muito marcado desde o começo até o final, tá? A sobrancelha. Mas eu vou usar agora essas duas aqui, misturar um pouquinho dessa com um pouquinho dessa. E deixar ela muito geométrica, tá? Não tem um aspecto natural, porque a sobrancelha, como vocês podem perceber, ela começa mais ralinha
E tem alguns pontos delas que é mais preenchida, no meu caso é aqui. Então a gente vai fazer isso de forma natural, vou unir as duas e pegar misturado assim, tira um pouquinho. Você aplica mais intenso na base da sua sobrancelha. Aqui, ó, do meio, aplica logo no meinho, que é onde ela fica mais intensa mesmo, tá? E aqui, ó, na base da sobrancelha, no começo, com a mão leve, porque aí você vai depositando o produto aos poucos, tá? Se você vir com a mão muito pesada, vai vir um traço muito forte na sobrancelha. Então, bora lá. Vou definir logo aqui a base da minha sobrancelha. Onde é que o ponto alto da minha sobrancelha? É aqui, ó. Então, aqui vai ser onde minha sobrancelha vai ficar mais alta. Nesse pontinho preto aqui que eu fiz. E onde é que ela vai acabar? Ela vai acabar mais ou menos aqui, ó. E onde é que ela começa? Ela vai começar aqui. Aqui, onde eu fiz esse tracinho, tá? Então, faça um guia pra você saber onde é que ela começa, onde é que ela termina, onde é que ela fica erguida, pra ficar mais harmônica a sua sobrancelha. Então, ó, tá vendo que eu não preenchi aqui ainda, né? Eu só tô no meio da sobrancelha. Aí eu vou vir com um pincelzinho de escovinha e vou dar uma esfumada nisso tudo. Aí agora aqui no começo eu vou fazer nesse movimento assim, ó, pra cima. Porque como vocês podem perceber, o pelo aqui ele é pra cima, né? Então pra que fique com aspecto natural. Não peguei mais nada, eu limpei assim, ó. Aí você vem aqui e faz pra cima, ó a diferença. Então é uma linha muito tênue entre valorizar e desvalorizar. E deixar você mais feia mesmo, sabe? Então, é isso, bora agora para os olhos. Nos olhos, o que é que eu vejo que muita gente, assim, comete é... Primeiro, vocês estão vendo que aqui tem uma sombra muito escura, que não tem uma transição, tá vendo? Entre esse claro e esse aqui, que é o preto, coloquei preto. E aqui no côncavo, também não tem uma transição para a sobrancelha. Eu usei uma sombra muito clara embaixo da sobrancelha. Aí, o que é que acontece? Uma sombra muito clara, isso aqui meu vai pra frente. E essa sombra escura, né, meu olho foi... Então diminuiu o meu olho, deu uma diminuída. E ainda coloquei o lápis preto na linha d'água. E não passei nada aqui embaixo, tá? Então assim, Aninha, quer dizer que eu não posso usar lápis preto? Pode usar lápis preto. Acho que todo mundo pode usar lápis preto. Agora usar da forma que não deixe seu olho menor do que que não deixe o seu olho... cair, que não tem acabamento, não tem um degradê natural, assim, que vá do mais escuro pro mais claro. E que não dê aquele, sabe aquele acabamento profissional que parece que você foi no maquiador e ele que fez a sua make? É isso que a gente quer, né? Então, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês, pra que vocês consigam ter esse acabamento mais profissional na maquiagem, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu usei, nesse olho, eu usei essa paleta aqui. E eu usei essa cor aqui, que foi um preto. Então, qual é a dica que eu dou pra vocês? Não comece com a sombra muito escura, tá? Use um marrom mais claro. Eu vou passar primeiro o corretivo aqui na minha pálpebra, só pra fixar tudo. Pra ajudar a esfumar. Lembra daquele contorno que você usou no seu rosto? Pois é, você pode usar também nos seus olhos, né? Por que não? Vou pegar essa cor aqui, misturar aqui, e com o pincel fofinho, eu vou começar a aplicar onde? Eu quero dar profundidade. Então, aqui onde meu olho é mais gordinho, que é essa região, ó, você pode fazer assim, onde o pincel afundar aqui, ó, vai aos poucos, tá? Vai aplicando esse contorno aqui no côncavo. Como é um pó, é mais fino e não vai marcar tanto, não vai deixar muito forte, tá? Vai ser mais fácil de esfumar. E pode trazer um pouquinho mais pra dentro. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou limpar o pincel no meu braço mesmo, assim. Pegar só um pouquinho, e na bordinha, entre essa linha aqui e a minha sobrancelha, eu vou dar uma esfumada aqui, ó, com o mesmo pincel. Não precisa trocar de pincel, com a mão leve, pega na pontinha assim, ó, e dá uma esfumada aqui neste côncavo,
pra ir sumindo esse marrom, tá? E por que marrom? Porque marrom é uma cor humana, é mais fácil de trabalhar, é mais fácil de esfumar, tem uma transição, né, da sua pele. Então, se você não sabe esfumar, use um marrom mais claro, um tom 2 mais escuro que a sua pele. Comece devagarzinho, use um pincel fofo para esfumar, tá? Do preto pro dourado tem um leque de cores, então eu tinha que passar muito tempo aqui esfumando pra ficar com a transição legal, né? Você pode deixar assim, dar uma limpada aqui, ó, se você quiser, dar uma limpada nesse marrom com o que tá na sua esponja, e pode vir já com a sombra mais cintilante, tá? Usar essa mesma cor aqui, ó, pode usar. Mas eu vou usar com o mesmo pincel, vou usar outro marrom mais escuro. Então, a gente tem que chegar no escuro devagar, tá? Pra você que é iniciante e tem dificuldade com esfumado, comece do mais clarinho, marrom mais clarinho, e vai escurecendo aos poucos, tá bom? Até chegar no preto. Então, a gente vai usar aqui esse marrom escurão aqui, ó, dessa paleta, com o mesmo pincel, tá? Agora, o que é que você vai fazer? Esse pincel, ele tem uma pontinha, ó, tá vendo? Que é mais fininha. Então, eu vou pegar nessa pontinha aqui, tira um pouquinho, pra não vir demais. Olha pra baixo assim, ó. E aqui, onde afunda aqui, nesse cantinho, antes desse marrom, você vem e esfuma esse cantinho. Só um pouquinho já dá efeito, tá? Eu vou fechar aqui esse cantinho com o marrom. Vou usar mais aqui, ó. Tá marcado, tá? Você diz, não, tá ótimo. Não, tá marcado. Então, você pode limpar o mesmo pincel na toalhinha, na mão. E o que você vai fazer? Pegar aquele seu pó e passar aqui, ó, na transição entre o pó e o marrom escuro. E agora eu vou parar por aqui. Eu não vou aplicar preto hoje, tá bom? Porque eu quero uma maquiagem mais simples, assim, que seja mais fácil de vocês fazerem. Aí eu vou pegar esse mesmo cintilante aqui, a mesma cor, com o dedo mesmo, com o pincel, tá? E vou aplicar aqui, ó, onde eu não apliquei o marrom, tá? Não tem problema assim se vir por cima, com o restinho que tá do seu dedo, ó. Entre o marrom, como é mais fácil a transição, né? Porque o marrom é mais próximo do dourado do que o preto, né? Aí só pra dar acabamento, eu vou vir com a sombra marrom e vou aplicar aqui, ó, nesse cantinho aqui, indo em direção à sombra cintilante, bem levinho, com a mão bem leve, eu quase não tô encostando o pincel. Outra coisa aqui que tá bem evidente é esse muito claro, né? Essa sombra muito clara aqui abaixo da sobrancelha. Não fica muito natural, tá? Qual é a sombra que eu vou usar? Você pode usar um iluminador que você usa no rosto, esse mesmo aqui que eu vou usar, tá? Vou pegar um pincelzinho fofinho assim, ó, achatadinho de aplicar. Vou pegar um pouquinho, não precisa de muito. E vou aplicar aqui no arco da minha sobrancelha. Pode limpar o pincel do marrom e dar só uma varrida aqui pra se misturar melhor, tá? O marrom com o dourado, tá? Aí na linha d'água eu vou passar o lápis preto da mesma maneira, só que tem uma diferença, tá? Deixa eu aplicar aqui. Ó, o lápis preto, ele diminui um pouco o olho, tá? Então, o que é que você vai fazer pra dar uma aumentada, se você quiser usar lápis preto? Então, você borra um pouquinho fora. Aí, antes que seque, vem com um pincelzinho assim, ó, chatinho. E esfuma o lápis. Aí, ó, tá vendo que tá sem acabamento, não tá com degradê. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um pincel fofinho, assim, pode ser um pincel lápis também, ó, assim. Mas eu gosto mais desse, que é mais fofinho. Aí, eu vou usar, antes de esfumar, eu vou usar esse marrom aqui escuro. E aplicar aqui, ó, em cima desse lápis. Pra ele dar uma suavizada, não ficar tão preto.
pincelar um pouquinho, né, também. Vou pegar a mesma contorno que eu usei no rosto e vou aplicar aqui, ó, na borda desse lápis, bem na borda aqui, ó, tá vendo? Pode aplicar, porque como é um pó, não fica marcado, né? Porque é um pó. Eu vou emendar aqui, ó, na parte de cima, tá? Esfuma direitinho as bordinhas. Então, o lápis preto só, ele diminui, mas se você der esfumar bem aqui embaixo, aplicar uma sombra marrom, bem esfumadinha, dá uma ampliada, tá? Deixar um pouquinho mais grosso, né? Dá uma ampliada, tá? Vou aplicar uma sombra clarinha aqui, então não precisa ser uma sombra muito clara. Eu vou usar uma cor que fique mais harmônico com tudo, né? Também dourado. Então, eu vou usar o mesmo iluminador para vocês verem como os produtos, eles podem ser usados de várias formas. Eu vou aplicar aqui no cantinho, só um pouquinho para dar iluminada. Bem aqui nesse cantinho. Se você tiver os olhos muito separados, cuidado para não aplicar uma sombra muito clara, porque pode separar muito mais os seus olhos, tá? Pra não dizer que eu não usei sombra preta, com esse mesmo pincelzinho chatinho que eu usei aqui embaixo, eu vou pegar um pouquinho dessa sombra preta aqui e fazer um esfumadinho aqui bem rente aos cílios superiores, porque isso ajuda a parecer que você tem mais cílios quando você passa a máscara. Pronto, aí eu vou aplicar a máscara. Muita gente aplica máscara assim, só faz isso, foi o que eu fiz aqui, aplica assim, com medo, aplica bem pouquinho, mal encosta, né, e não aplica embaixo, muita gente não aplica embaixo, mas a máscara você pode aplicar bastante, porque ela vai dar uma amplitude, vai abrir os seus olhos, então eu vou aplicar bastante máscara de cílios, muita, para dar o efeito, ó, você dá uma giradinha assim, ó. E embaixo, eu vou aplicar embaixo também. Eu acho que você aplicar máscara embaixo abre muito o olhar. Ó. E vamos pra boca agora. O que é que acontece aqui? Eu já vi muita gente fazer isso, né? Aplicar um lápis de boca muito escuro, mais escuro que o batom, não ter um degradê, assim, porque tem aquele efeito ombre lips, né? Que é a boca, um ombre, aqui mais claro e ela vai escurecendo, mas é um efeito de degradê. Aqui tá marcado, ó. Também não tá tão bem aplicado, tá aquele efeito meio... de longe dá pra perceber mais, né? Que tá bem claro o batom e o lápis tá mais escuro. Então, você tem que aplicar um batom mais próximo possível da cor do seu lápis, tá? E eu vou dar outra dica aqui também. Quando você aplicar lápis de boca, eu vou aplicar aqui pra vocês verem, tá? Eu vou aplicar... Esse lápis de boca aqui é da Natura Aquarela, ele é bem bom, ele é bem macio. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho do lápis dentro da boca, tá? Aí você pode vir com o dedo e dar uma esfumada assim no lápis, tá? O lápis ele ajuda se você não tem um contorno da boca muito definido, né? Tem gente que tem uma certa idade e o contorno da boca vai se perdendo, né? Ao longo dos anos e tal. Então, o lápis de boca é bem legal por causa disso. E o batom que eu vou usar, eu usei esse aqui, ó, que é bem mais claro que o batom, tá? Mas o batom que eu vou usar esse aqui. Que ele, ó, esse aqui é mais frio, tá vendo? E esse aqui é mais quente, é um batom mais parecido com a cor do lápis. Então, eu vou aplicar aqui. Esse batom aqui que eu apliquei é o da Ruby Rose 024 mesmo, tá? Eu dei uma borradinha. Aí o que é que a gente vai fazer? Se você borrar o batom, o que é que você faz? Espera ele secar um pouco. Aí eu vou pegar a mesma base corretiva e vou dar uma limpada aqui, ó, com um pincelzinho chatinho assim. Passar como se fosse uma borrachinha, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Foram só algumas dicas pra vocês, tá? São alguns erros, mas assim, não pense que, não levem para o lado pessoal, né? Não é nada também demais, assim. Só são dicas para vocês melhorarem, fazendo uma maquiagem com acabamento mais bonito, valorizarem o rosto de vocês, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se você já cometeu alguns desses errinhos aqui. Eu cometi todos já na minha vida, todos nós, que menos esse do contorno. Mas muitos deles eu já cometi também. Um beijo. Compartilha esse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, vai me seguir lá no Instagram, @ana_cena. E até o próximo vídeo. Tchau!